Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Com bom humor, nós estamos iniciando mais um Pampa Debates. Aliás, bom humor porque dos que deveriam estar no programa, já temos 2 eleitos aqui, né, que são só sorrisos. Eduardo Loureiro, olha o sorriso do Eduardo. Volta à Assembleia Legislativa. Depois de 7 anos? Não, estou no meu primeiro mandato de deputado estadual. Eu fui prefeito, né, de Santo Ângelo de 2005 a 2012. Em 2014 concorri a deputado pela primeira vez e agora vou para o meu segundo mandato de deputado estadual. Eu estou perdido no tempo. Eduardo Loureiro, nosso querido amigo, radiodifusor. Nos conhecemos muito antes da política, né? Continência aqui, eu nunca vi disso, tia. Viu o Hernani Paulo batendo continência? Pô, te entregando, Hernani. Faz um tempo que é só sorriso aqui. Depois do primeiro, boa tarde ao Paulo, aos meus colegas, Eduardo, ao prefeito Mickey, a todos os telespectadores. Depois de um desafio, né? É verdade. Um desafio, uma eleição diferente. Já senti esse período, agora, claro, mais aliviado. Mas também um pouco como o meu colega, né? Reeleito, né? No segundo mandato aí, para que nesses próximos 4 anos a gente possa trabalhar bastante pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Aliás, vocês não deixaram de trabalhar, né? Como secretário, trabalhasse pra caramba, né? Mais que como deputado, né? O desafio maior. Mas para mim também foi uma oportunidade que o governador Sartori me deu de poder conhecer melhor o estado, poder colaborar com aquelas limitações que nós temos e o desafio que é. Então, para mim foi um período também muito oportuno. Tu fosse fiel, tu não abandonasse o Sartori, né? Não. Nem ameaça de abandonar. Não, ao contrário. Ao contrário, não. Porque, na verdade, demonstra a pessoa que é e nós precisamos ajudar cada vez mais o governador. Porque nós não estamos ajudando o governador Sartori, nós estamos ajudando o governo, o estado do Rio Grande do Sul, que precisa realmente de medidas duras, né, mais necessárias. Prefeito, me perdoe, mas vou continuar nos eleitos. Outro sorridente. Até de terno novo ele está. Olha, casaquinho novo. Já tinha estreado. Gravata. Já tinha estreado? Pô, não tinha percebido. Está bonito esse azul. Saudade já. Pois é. Também estamos com saudade do amigo. E parabéns pela eleição, né? Muito obrigado. Mas chega batendo e levasse a sorte da Luciana Genro não está ainda. Depois vai sentar do teu lado aí. Não tem problema. Chegasse batendo continência. Tudo bem, Hernani Paulo? Tudo bem, Paulo. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Cumprimentar os colegas aqui também, parabenizar pela eleição. O colega Fábio Branco, o colega Eduardo Loureiro e também o Mickey Breyer aqui, que sempre colega. Todos têm o DNA parlamentar aqui, né? Embora tenhamos aqui 3 ex-prefeitos aqui, né? É verdade. E um atual prefeito. 2 ex-prefeitos e um atual prefeito, né? Mas tem o DNA parlamentar. Eu não tive essa oportunidade ainda de ser prefeito. Fui vereador e... Mas escolhe a cidade, vamos arrumar uma cidade para ti. Mas aproveito a oportunidade para agradecer aqui, certamente o colega Fábio e o Eduardo já fizeram, agradecer a confiança do povo gaúcho, né, que nos possibilitaram aí uma votação de 67.248 votos em 472 municípios. Né, então, sem dúvida, é uma nova oportunidade para a gente poder seguir o trabalho junto com os colegas. O desafio é grande, o Estado, a sociedade gaúcha precisa muito, de que o Rio Grande do Sul possa retomar o crescimento, enfim, fazer as mudanças necessárias para poder entregar à sociedade melhores serviços que hoje realmente são necessários, e o Parlamento tem um papel importante nesse sentido. Então, nós fizemos uma campanha diferente, uma campanha, eu diria assim, atípica, se comparar com as anteriores, agora que nós participamos. É uma campanha, um sentimento de mudança muito forte, e quando eu chegava aqui batendo continência, realmente ficou muito caracterizada essa força do Bolsonaro na eleição, demonstrada nas urnas. Você não está aí, daqui a pouco. Não há problema nenhum, nós temos posição. E olha, ela vem fervendo. E a vontade do povo é soberana, Paulo? E a grande maioria do povo gaúcho e brasileiro
demonstrou esse sentimento de mudança que eu acredito que vai se consolidar. Em todos os lugares, né? Em todos os lugares vai se consolidar agora. No Ceará, por exemplo, o prefeito Mick Breyer, o Ciro bateu nesse dualismo aí entre Bolsonaro e Haddad, né? O único estado do Brasil, né? O único estado do Brasil, que o Ciro... Bom, quem conhece vota, né? Aliás, nós comentávamos aqui que tivemos 3 grandes injustiças. A votação, a primeira delas foi a votação do ex-prefeito de São Paulo, de 4 mandatos, excelente prefeito, governador de 4 mandatos, né? O Alckmin não merecia o que fizeram com ele. O Álvaro Dias, do Paraná, que foi um excelente governador, saiu com elevadíssimos índices de aprovação, e o Ciro Gomes, que também era uma pessoa que estava pronta para ser presidente do Brasil, muito embora o seu gênio, o seu temperamento, que muito mais fizeram colar nele, foram provocativos com ele, para ele ter a reação, que todos sabem que ele é assim, né, estourado, então provocavam e recebiam um estouro, né, que era previsível que acontecesse. Mas a sua visão dos 3 aqui, o que está mais neutro aqui é Mick Breyer. Quero dar uma saudação, então, agradecer ao Paulo Sérgio Pinto pelo convite, uma boa noite a todos os amigos e amigas. E uma alegria aqui reencontrar os colegas, todos reeleitos, todos felizes, né, Paulo? Eduardo Loureiro. Não sorriu, os dois deram 2 sorrisos aqui. E uma coisa que a gente aprende na Assembleia, viu, Paulo, é conviver com diferentes matizes, mas com compreensões de construção do Estado também, que a gente vai aprendendo. Eu estive na verdade, fui eleito 3 vezes deputado estadual, fiquei 2 mandatos e meio, e agora estou ali como prefeito de Cachoeirinha. Eu ajudei o Juliano Passo, que foi meu chefe de gabinete, nós não conseguimos a eleição, mas ajudamos a eleger... Quantos votos, Juliano? 10.200 votos. Ajudamos a eleger a bancada. Uma votação, né? Não era prefeito, fazia muito tempo que não concorria. Mas, enfim, né, nós ficamos muito contentes com aquilo que aconteceu aqui com os 3 colegas. É claro que houve um fenômeno nacional, diferente de tudo que nós já vimos. Teve gente que se elegeu... Nunca na história aconteceu algo. Teve gente que se elegeu... Talvez lá no PTB do Getúlio Vargas, lá atrás, que elegeu pré-ditadura, bem antes da ditadura, do golpe de 64. Mas teve gente que se elegeu deputado federal e estadual, alguns eu conheço, e que a gente não via material na rua. Teve um, inclusive, que conversava comigo ali, tem negócios na Cachoeirinha, tem a família ali, agora está morando em Canoas, meu amigo Nereu Crispim, e ele anunciou um dia lá, conversando comigo, me botaram lá na lista, você é candidato do PSL. Precisa dizer, não? E ele dizendo que não... Precisaria dizer, né? E ele dizendo que não queria. Eu nem queria, mas botaram meu nome lá, vou concorrer a deputado federal. Pô, eu até me espantei assim, né? Mas tá bem, vamos lá, vai junto. Federal. Elegeu-se com 32 mil votos. Esteve lá hoje falando comigo, disse que quer ajudar a cidade, é parceiro de Cachoeirinha. Mas, enfim, foi um fenômeno no Brasil inteiro, gente com estupendas votações que a gente não conhecia. E, enfim, né, mostrando uma indignação, uma vontade de mudança. Um voto de protesto, né? Um voto de protesto canalizado. A Luciana não está aí, porque as pessoas nos criticam, só tem direito no programa. A Luciana Genro está convidada. Ela avisou que vai chegar mais tarde, já está chegando aí, graças a Deus, porque eu estou com a direitalha aqui. Eu peço bem mais direito. Então é bem direita, né? Bem direita. Agora ela está aí. Bate continência agora, o Hernando Paulo. Tu bate continência para a Luciana? Eu bato, mas ela não responde, né? Não tem problema. Ela não vai responder para ti. Já vai botar o microfone a nossa... Então é isso, né, Paulo? Um fenômeno aí que aconteceu e que a gente tem que aprender com isso. O que aconteceu, ninguém conseguiu prever. O que aconteceu com o PSL, ninguém conseguiu prever. Nem as pesquisas. Porque este movimento, esta eleição foi uma eleição dos movimentos, né? O movimento bolsonarista, o antipetismo, o movimento da Marielle elegeu gente no Brasil inteiro, né? Que foi um negócio feito às pressas de última hora e elegeu gente. O movimento religioso está embutido fortemente nessa eleição, né? Eu acho que essa eleição ela foi muito também marcada pela renovação, claro, né? Nós tivemos aqui no Parlamento Gaúcho, na Assembleia Legislativa, uma renovação de mais de 50%. Ontem eu estava, inclusive, lá no Senado, participando de uma audiência pública sobre a situação das faculdades comunitárias e a renovação lá foi mais de 80%, né? Na Câmara também foi em torno Senado de... 67. 67 do... Sim, mas dos que
concorreram, né, das vagas, né, que estavam em jogo, mais de 80% foram renovadas. Não, porque saiu para concorrer. Sim, mas das vagas como que saiu, ela saiu por livre e espontânea vontade. Exatamente. Foi derrotada. E também foi uma eleição marcada muito também, é claro, pelo voto de protesto e pela rejeição a determinadas propostas ou candidaturas. Eu interpreto muito esse fenômeno, né, do Bolsonaro muito em função do antipetismo, né? O antipetismo ele foi muito forte. Então não é anticorrupção, é antipetismo. Não, eu acho que as pessoas também... Muita gente mais deixaria de se eleger. Pois é, mas talvez este sentimento, claro, né, anticorrupção, ele acaba atingindo talvez muito mais o PT, por mais que muitos partidos estejam envolvidos, mas pelo fato do PT ter estado no poder, no comando do país por muito tempo, evidentemente que talvez tenha sido o partido que mais tenha perdido com isso, né? Eu não estou nem dizendo que é o partido mais corrupto ou coisa parecida. Não, eu estou tentando interpretar aqui o sentimento da população. Eu acho que o PT talvez tenha sofrido mais porque ficou mais associado a todos esses problemas. Né? Um somatório de muitas coisas ao mesmo tempo que nunca se teve. Eu acho que isso fez com que as pessoas dessem a resposta. Foi uma eleição silenciosa, até uma semana antes, 15 dias antes das eleições. Em algumas cidades parecia que não tinha eleição. Nem as pesquisas mostravam. Nem as pesquisas demonstravam, nem isso. Estava tudo centrado na eleição presidencial, né? O resto todo foi esquecido. O Fábio fala é o seguinte, uma eleição onde as pessoas não colocavam adesivo, não se manifestavam. Uma eleição discreta, muito discreta. E o principal, discreto, né? Nas ruas, porque nos meios digitais, aí na internet, era uma loucura que tá vendo. Todo o lixo foi para o Paulo, e totalmente contrário daquilo que se dizia na mini-reforma que se fez, que seria para manter todos aqueles que estavam lá, e a sociedade deu uma resposta totalmente ao contrário. Luciana Genro, 73.865 votos, hein, Luciana? Ganhasse de todos os machos aqui no programa. Parabéns pela votação. As mulheres estão em alta. Sérgio. Bom, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite ao telespectador. Eu primeiro agradecer, né? Aproveitar essa oportunidade da audiência maravilhosa. Eu aproveito sempre. Nós carecemos aqui de pessoas de esquerda que reagem. Estarei sempre aqui, é só me chamar. Tô louca para debater. Faz tempo, né, que eu tô fora do parlamento, então agora vou tirar o atraso. Eu queria agradecer muito e dizer que eu fiquei muito animada, né, com essa possibilidade de voltar para a Assembleia 24 anos depois do que eu cheguei. É engraçado que eu cheguei na Assembleia Legislativa com 24 anos de idade a primeira vez. E agora eu chegarei novamente com 48. Então, toda uma vida, né, que eu passei fora, um pedaço lá e depois fora, e agora volto com muito mais experiência e num momento crítico do país, né? Isso tudo que vocês estavam falando é muito interessante se observar que, de fato, a população está muito descrente da política como um todo, né? Eu acho que o antipetismo é uma marca forte dessa eleição, mas é a antipolítica também, né? E o Bolsonaro, de certa forma, é um fenômeno que reflete esse sentimento da antipolítica, né? Embora ele seja um político tradicional, né? Deputado há 24 anos, inclusive teve pouquíssimos projetos apresentados e nenhum aprovado. Ele repetiu práticas bem tradicionais da política, né? Como receber auxílio moradia, tendo casa para morar, além de ter um discurso muito duro em termos de direitos sociais, né? Foi sempre contra a lei da empregada doméstica, por exemplo, homofóbico, racista, LGBTfóbico, machista, enfim, ele tem todo um coquetel de defeitos, né? Mas, estranhamente, as pessoas identificaram nele uma forma de protestar contra os políticos, né? E todo o trabalho que a gente está fazendo agora, nesse segundo turno, né, nós que estamos contra o Bolsonaro, eu costumo dizer, Luciana, mostrar que ele não é isso que parece. A verdadeira oposição nacional que se fez no Brasil, ela veio de dois partidos, o PSOL e o PSDU. Foram os únicos que se opuseram ao PT. Eu estou dizendo isso, já disse em outras oportunidades. Nos opusemos ao PT e ao PSDB. Não, mas eu estou dizendo em função do PT estar liderando, estar
nesse concerto aí que nós vivemos nesses últimos quase 16 anos, né, de PT, especialmente com o PMDB, em segundo plano com o próprio PP e outros, mas quem fez oposição forte foi o PSTU e o PSOL. Então, e por isso agora a gente pode ver que nessa tua eleição também está esse reconhecimento aí, né, de não ter admitido essa política corrupta nacional que nós vivemos. E por isso que agora a gente se sente também muito à vontade para dizer que votaremos no 13, né, sem nenhum entusiasmo com o Haddad ou sem nenhuma perspectiva de participar do governo, não participaremos do governo, seremos oposição, mas queremos derrotar o Bolsonaro, que significa um retrocesso a tempos medievais, né, retrocesso de uma ditadura, a uma perseguição a pessoas LGBTs, às mulheres como seres inferiores, subalternos, né, enfim, todo um rol de preconceitos que são inaceitáveis hoje em dia. Eu acho que até mesmo os eleitores do Bolsonaro não reproduzem essa mesma lógica que ele representa. Aqui no Estado, não. Aqui nós vemos que os dois projetos representam a mesma coisa, né? Um projeto que nós combatemos ao longo desses últimos 4 anos, com o Pedro Ruas, que lamentavelmente não volta para a Assembleia como deputado, mas estará lá comigo na bancada. E então aqui a gente não se posiciona por nenhum dos dois. Vocês concordam com o que foi dito do Bolsonaro? Eu quero concordar com o que a deputada falou do Bolsonaro no aspecto que ele é um fenômeno. Realmente ele é, porque ele é um produto da atual política e hoje ele se transformou nessa, digamos assim, nessa avalanche eleitoral de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. No entanto, eu entendo que o Bolsonaro ele representa um resgate de princípios e valores de família, de sociedade que se foram perdidos ao longo dos últimos anos. Esse é o sentimento da sociedade. É resgatar esses princípios, esses valores basilares de uma sociedade que ao longo dos últimos anos o Brasil perdeu. Uma marca muito forte dele na segurança. Se nós pegarmos, e aí não é um problema agora recente, é um problema estrutural dos últimos 30 anos talvez do Brasil, nós estamos cada dia, cada ano que passa, numa situação pior na área da segurança. Se nós pegarmos e comparar a segurança de 30 anos atrás. Esse primeiro ponto que tu falaste da família, eu discordo frontalmente, porque o Brasil avançou muito no reconhecimento de novas famílias. As famílias LGBTs são famílias. As famílias compostas por mãe e avó, que o vice dele disse que são famílias que produzem desajustados, são famílias. Mas isso, deputado, é uma visão sua, diferente da minha. É a visão de um contingente gigantesco da população brasileira que reconhece essas novas entidades como famílias. A nossa desembargadora famosa, uma das primeiras mulheres a reconhecer a união homoafetiva, é a Maria Berenice Dias, há 20 anos, 30 anos ela fala disso. A visão da grande maioria da sociedade brasileira se externou nas urnas agora em apoio ao Bolsonaro. Esse é o sentimento da grande maioria da população brasileira. É isso que eu acho que não, que as pessoas estão votando nele apesar dessas posições reacionárias dele. A grande maioria, eu acredito que não está de acordo em dizer eu prefiro um filho gay morto, um filho morto do que um filho gay. Acho que a maioria das pessoas não pensa assim. Mas não se trata disso. Isso é radicalismo. Bolsonaro, ele disse que prefere um filho morto. Ele disse que prefere um filho morto do que um filho gay. Isso não é uma fake news? Não, eu não sei. É que se tira são declarações dadas em entrevistas gravadas, está tudo ali. Se tira muitas coisas de um contexto do Bolsonaro, de falas, e se joga como se fosse aquilo a fala. O Bolsonaro, eu fiz entrevista com ele aqui. Isso não tem contexto aceitável. Há 3 anos atrás, morto do que um filho gay, não há tem 3 anos atrás eu entrevistei o Bolsonaro, entrevistei o general Mourão aqui também. Foi a primeira grande declaração forte que ele fez quando era comandante militar do Sul. O Bolsonaro nunca se referiu a isso, né? Dessa forma, como a senhora está dizendo, que prefere, se tivesse um filho dele... Isso está gravado, foi num programa de televisão. Sim, só que aqui, então, ele alterou, porque... Está gravado. Pessoalmente, ele não fez isso, mas os senhores querem se manifestar? Na verdade, eu penso também o seguinte, que a população brasileira nos colocou num brete, que nós tínhamos tantas opções, o Paulo Sérgio Pinto aqui no início citava 3 ex-governadores, nós tínhamos tantas opções lamentável, menos extremadas, que poderia ser melhor para fazer um debate do segundo turno, né? No fim, acabamos com isto, né? Com 2 candidatos que representam ou a volta a 2003 ou um cenário recente de muito ruim do país, né? De corrupção, de envolvimento, e outro, né? Um pouco mais para trás, uma volta um pouco mais para trás. Então, são 2 situações, me parece, muito extremadas que a população tem que avaliar. O nosso partido, por exemplo, no primeiro turno, não tomou opção nenhuma, né?
Então, tínhamos a ideia do Joaquim Barbosa, que acabou não sendo candidato, o PSB não teve candidatura. E no segundo, recomendo o voto ao Haddad, mesmo que em São Paulo, no Distrito Federal, onde eles estão concorrendo no segundo turno, liberou os candidatos, até pelo debate estadual e tal. Então, eu lamento esse cenário que nós estamos vivendo. Mas é uma opção, né? Nós temos que aprender com a democracia, com aquilo que as pessoas pensam. Acredito que, às vezes, as pessoas idealizam uma figura, como é o caso, e aquilo que ela não representa, né? Nesse caso, se descarregou o voto, uma figura que ela não representa tudo isso, né? Se esqueceu essa trajetória de tantos mandatos no Congresso, enfim, de tantas questões, mas havia um sentimento de mudança total. Tanto que eu lamento algumas coisas que ficaram fora. Vou dar um exemplo que não é do meu partido, Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. É um baita senador, um homem que luta pela educação há tanto tempo, mas houve um sentimento lá de mudança. Elegeram-se outros 2 senadores, uma senadora e um senador, e ele ficou fora, assim como tantos outros que deveriam ficar. Hoje, né, como diria o espanhol, né, sangue nas venas, o Alckmin não tinha isso. Foi governador de São Paulo, foi bem como governador de São Paulo. O Álvaro Dias, que pecou por outras coisas, porque ele não tinha nacionalmente uma visibilidade, tinha projeção. O Ciro pecou pelo excesso disso. E o Bolsonaro começou aquele discurso de segurança, né, quando nós votamos num plebiscito pró-armamento da população, e, no entanto, o governo fez exatamente o contrário do plebiscito, que o governo achou que ia ganhar, por isso que convocou um plebiscito, perdeu e fez o oposto. Então, isso foi causando, pela fraqueza da segurança pública, né, as pessoas morrendo, atingidas pela criminalidade, né, num campo completamente desprotegida, e vem o Bolsonaro como o resgate, né, de um novo momento da segurança pública. E as pessoas estão achando, não, o Bolsonaro está eleito hoje, amanhã está resolvido o problema da segurança. Então, a questão toda começou fortemente num plebiscito que a população votou numa maioria absoluta, acho que foi 80%, 20%, pelo armamento, e, no entanto, o governo tomou todas as atitudes para desarmar a população. Então, aí começa o Bolsonaro realmente a vigorar, né? Essa foi a essência, né? Pela insegurança que nós vivemos. Mas eu acho que tem vários outros aspectos. Não, né? claro, eu concordo com aquela... dele, até porque ele é um ex-militar, né? Mas eu acho que aquilo que a Luciana colocou ali no início, eu concordo com ela, e que explica realmente esse fenômeno do Bolsonaro. Eu acho que são vários fatores, né? Quer dizer, a população ela já vem, aliás, né, demonstrando toda essa indignação há muito tempo. Esses movimentos, né? Lembra lá em 2011 começou aqueles movimentos organizados nas redes sociais. A gente tinha até dificuldade de entender o que era aquilo, mas ali estava já expressado fortemente esta revolta. Com relação a revolta era contra a corrupção? Era contra o PT? Eu acho que eram movimentos difusos, mas... 2013, né? 2013, desculpa, né? 2013. Acho que começou ali. Era para derrubar a Dilma. Mas havia... Tanto é que entrou o Temer e a corrupção não foi para derrubar a Dilma. 2015 foi para derrubar a Dilma. 2015. Não, mas Paulo César... Começou com a passagem, foi uma revolta popular contra um estado de coisas que se desencadeou a partir da passagem e se expandiu. E não houve resposta para aquilo, né, Luciano? E não houve resposta. Exatamente. Os governos fizeram de conta que não tinha nada a ver com isso. Bom, as demandas de 2013 não foram resolvidas. E aí aquela insatisfação foi canalizada pela direita, né, em 2015. Exatamente. E na eleição agora pela extrema tristemente, a direita enxergou no Temer a solução. E não houve. E as pessoas dizem, vem cá, o Temer é que vai assumir para derrubar o PT até um poste. Era o que se dizia, né? Mas todos aqueles movimentos... Aliás, começou aquele movimento com aqueles protestos com relação ao preço da passagem dos ônibus, né? Em Porto Alegre, inclusive, nós conseguimos derrubar o aumento da passagem naquele momento ali. Das mobilizações, combinando a mobilização com uma ação judicial feita pelo pessoal. Mas, na verdade, era um sentimento assim de insatisfação quase que generalizada. Eu acho que muitas coisas se somaram ali, né? Muitas coisas se somaram ali. O país estava em crise, né? O desemprego começou a aumentar, a saúde, a educação, falta de investimentos em todas as áreas. Então, aquilo, né, despertou na população uma indignação tão grande. E aí, claro, o PT, que estava no poder, acabou, né, sofrendo muito com isso, porque para grande parte da população representava este estado de coisas ou foi responsabilizado por tudo isso, em grande parte, e aí começaram aqueles movimentos anti-PT.
para daí sim derrubar a Dilma, que culminou, aí soma-se a Lava Jato, a corrupção foi outro elemento muito forte, né? Então foi um conjunto de fatores. Muita arrogância. E que desembocou aonde? Do poder. Desembocou na eleição agora, né? Por algum motivo que não se sabe, né? Eu não consigo compreender ainda direito, acho que nós vamos demorar algum tempo ainda para tentar entender o que está acontecendo. Mas, de alguma maneira, essa indignação toda acabou produzindo esse resultado e o Bolsonaro acabou capitalizando. Esse somatório de tudo que aconteceu nesse processo que a gente disse que foi uma eleição diferente, ela está refletindo e as pessoas estão apostando com a esperança no Bolsonaro de ser diferente. Ele iniciou pela segurança, mas hoje ele já está com o discurso de desonerar o empreendedor, de facilitar a carga tributária, de melhorar as condições para que a gente possa retomar o crescimento. O que as pessoas estão... Bom, sabe que a volta do PT, a gente sabe o que vai acontecer. Foi o colapso da situação econômica do Brasil. Nós estamos pagando o preço do maior índice de desemprego, da economia na situação que nós estamos, por uma política desastrosa que foi implementada e até mas faz 2 anos que o Temer está governando. Mas, por que o PMDB não fez tudo isso que agora está mas se tivesse a Dilma hoje, seria muito pior. Não, se tivesse a Dilma hoje, nós estaríamos numa situação muito pior. Colapso total. Não, colapso total. Me desculpa, Luciana. Me desculpa. Colapso total não da política, porque o PT estaria demonstrando o que fez até o fim do governo e se poderia, então, ter um segundo turno completamente diferente. Olha o que é hoje a inflação. Olha governando há 2 anos. Mas olha a inflação. Não, mas olha a inflação que diminuiu. Olha os juros que diminuiu. Não, só um pouquinho. Vamos separar. Junto com o PT. Não, vocês também tiveram. Tu está defendendo o PT agora. Tu está defendendo para votar. Não, mas eu vi. Não, só um pouquinho. Mas meu partido está defendendo hoje um projeto novo. Não, senhora. Mas tivesse na oposição e agora defende. Estou chamando o voto. Não, mas aí é incoerência total, né? A incoerência total. Uma incoerência e irresponsabilidade. Pior ainda. Não, pior ainda. Não, pior é irresponsabilidade em dirigir o voto que vote no 13 sabendo que está. Não. Mas e vocês governaram junto com o PT? Qual é a inflação? Qual é a inflação da Dilma? Não, só um pouquinho. Deixa eu só tentar. Eu só estou te dizendo com números. Eu explico com números. Que governou com o PMDB, o PT, eu explico com todo números. o tempo. E agora o Temer é PMDB governando e agora o senhor vem se fazer de oposição. Não. Ora, tem vergonha na cara. Não, vergonha da cara tem que ter tu. Não, tem que vergonha da tu. Pelo amor de Deus. O PMDB tá no poder. Quem dá um discurso? Não, dá um discurso que eu sou oposição. E defender o que a gente viu que destruiu o Brasil? Não, aí é muito. Não, oposição é muito coerente. Não, aí é muito fácil. Aí não, eu tenho argumento que quando o PMDB assumiu, nós estamos numa inflação a 12% e hoje nós estamos hoje com menos 7%. Agora, mas quem era o governo? Não, ele assumiu, mas ele era o governo que era o outro, era o presidente, era o Lula e a Dilma. Não, vocês também sempre foram. Nós não. Vocês votaram. Não, senhor. Não, vocês estiveram sempre apoiando. Não. O tempo inteiro. E agora defende o voto no PT. Eu defendo o voto até no Alckmin, eu defenderia se fosse o caso. Para ir contra o Bolsonaro, até no Alckmin eu votava. Até no Temer eu votava contra o Bolsonaro. Agora, não me venha dizer que eu era governo, eu era oposição. Apoiar o empreendedorismo. E se não tivesse... E por isso que o Brasil... Deputado e deputada, apoiar o empreendedorismo é mais do que apoiar o surgimento de novos negócios. É impulsionar a verdadeira transformação, capaz de melhorar a rua, o bairro, a cidade e o desenvolvimento de toda uma região. Uma cafeteria, por exemplo, funcionando no seu bairro, deixa a rua mais movimentada. Um aplicativo que ajuda a encontrar serviços gera oportunidades de trabalho para todos. Este é o poder transformador do empreendedorismo. E você? Você quer empreender? Quer expandir os seus negócios? O Sebrae RS tem projetos, consultorias e capacitações para apoiar você, porque a vontade de empreender pode chegar a qualquer dia. Conte com o Sebrae. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O sabor, Luciana, para aliviar as tensões.
ligeras tensões, o sabor irresistível, a qualidade que... Eu tava com saudade desses pegas. Pois então, mas pô, tá aqui, tem assento aqui. Tem assento. Olha o que vai ser a Assembleia agora. Vamos sim. Isso é o que vai ser a Assembleia Legislativa. Mas o sabor é irresistível, a qualidade não surpreende mais. Experimente as linguiças e salsichões de Alimentos Castro. Eu gosto da agilidade do nosso pessoal lá em cima do nosso teleprompter. Surpreender. Experimente as linguiças e salsichões do Alimentos Castro. Qualidade desde 1960, que você encontra em toda a rede Zafari. O Hernani Paulo, que é um homem que veio do agro, né, conhece muito bem o que é a qualidade do frigorífico Castro lá de Pelotas. A vida de um médico é como qualquer outra, com obrigações, com desafios e compromissos. Mesmo assim, o médico jamais deixa de se dedicar totalmente aos seus pacientes, salvando vidas, trabalhando pela saúde e ajudando a construir um futuro melhor para a nossa sociedade. 18 de outubro, Dia do Médico. Homenagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS, a estes profissionais indispensáveis que todos os dias fazem a diferença na vida das pessoas. França, Itália ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. O mundo se especializou em vinhos em muitos dos países e a Vinhos do Mundo está nesta globalização, atendendo em uma das lojas como da Cristóvão Colombo 1493, da Getúlio Vargas 1135 e da Lípio César 203. Atenção, cooperado Unicred, antecipação do 13º é vantagem para você e para a sua empresa. É assim você quita o salário dos colaboradores e também resolve as despesas de final de ano, evitando descapitalização e alterações no fluxo do caixa. Converse com o seu gerente Unicred e faça uma simulação. Tá louco para falar, deputado Hernani Paulo? Eu queria só fazer essa briga aí. Uma ponderação aqui. Primeiro que hoje a sociedade brasileira e mundial conta com uma ferramenta que no passado que o PT não estava dentro também. Não, eu até me surpreendo aqui, a deputada Luciana, depois eu sei que ela vai falar sobre isso, mas ela ser tão veementemente contra o Temer e numa disputa com o Bolsonaro, ela apoiaria o Temer. Eu acho isso uma falta de coerência. Mas tudo bem, isso é uma opção. Contra o demônio, eu apoiaria até o demônio melhorzinho. Mas hoje a sociedade brasileira e mundial conta com uma ferramenta que no passado não se tinha, que são as redes sociais. E esse foi um instrumento que movimentou toda essa onda de insatisfação. Só que se nós fizermos uma análise e voltarmos um pouco no tempo, o telespectador também, nesse raciocínio, há de concordar, o Brasil, a estrutura brasileira, nós estamos caminhando ladeira abaixo. Cada vez uma situação pior. Na segurança, na infraestrutura, na saúde. Vamos pegar nos últimos 10, 20, 30 anos. Há 30 anos atrás, quantas favelas ou bairros do Rio de Janeiro eram dominados pelo tráfico, pelas facções? Talvez muito poucas. Hoje são a grande maioria, se não todas, ou quase todas. Então o sistema está errado. O Brizola foi acusado por fazer coalizão com o jogo do bicho. O jogo do bicho era o grande crime no Rio de Janeiro. Paulo Sérgio, o sistema está errado. O sistema que nós estamos vivendo nesses últimos 30 anos está errado. E esse sentimento de mudança, de resgate de princípios e de valores que ficou externalizado. Uma coisa, deputada Luciana, é respeitar as diferenças. E ninguém discorda disso. Você respeitar os diferentes. Outra coisa é você patrocinar e estimular isso numa sociedade. Isso é errado. Isso não constrói nada. Isso destrói uma sociedade. Talvez é uma estratégia de um domínio. Você fragiliza a família. Essa tese que usa o Bolsonaro. Você fragiliza a família, você desarma o cidadão, você fica muito mais fácil de dominar uma nação. E é mais ou menos isso que nós estamos vivendo nos últimos anos. Por isso que a grande maioria... para a bandeira americana foi o Bolsonaro. Porque a grande maioria da sociedade gaúcha e brasileira externalizou isso nas urnas. É o sentimento do povo. Nós estamos... Aqui em Porto Alegre, se nós pegar 30 anos atrás, como era a segurança em Porto Alegre como é hoje? Hoje tem ramificação de facções em municípios pequenos do interior. O sistema está errado. Ele quer chegar ao seguinte, ele quer que eu diga o seguinte, há 30 anos atrás o governador era Jair Soares. Não é isso, quanto 20 anos atrás. O Hernani está falando com coerência, porque ele é de um partido que se originou na ditadura militar.
Eu não que tenho defende nenhum esse problema regime em falar político. nisso. Na época da ditadura, nós tínhamos estrada, nós tínhamos infraestrutura, nós tínhamos saúde, e nós tínhamos respeito à sociedade. Ele está sendo honesto, ele tem. defende um regime do estilo de 64, ditadura militar. Ou você tem alguma coisa contra o Bolsonaro porque ele é oriundo dos militares? Não porque ele é oriundo dos militares, mas porque ele defende, disciplina, porque ele defende a tua visão de ditadura, onde não pode ter oposição, onde tem tortura, tem perseguição, tem assassinato, tem desaparecimento. Hoje não tem. Isso foi a ditadura. Hoje não tem. Hoje uma guerra civil no Brasil instalada. É verdade, é uma guerra civil instalada, mas é completamente diferente. Nós temos liberdades democráticas, libertinagem algo completamente diferente hoje do que as nós tínhamos pessoas na ditadura. Não tem tolerância, então, quando eu não digo, tem punição. Paulo Sérgio, só para concluir meu raciocínio, quando eu digo que eu votaria até no demônio contra o Bolsonaro, é porque eu vejo no Bolsonaro este retrocesso, o retrocesso à pré-Constituição de 88. Estão dizendo aqui que tu votarias no Maduro. Votarias no Maduro contra o Bolsonaro. O Maduro é outro país, eu não sou venezuelana. Não. E eu tô contra o Maduro também. Eu sou oposição ao Maduro na Venezuela se eu fosse venezuelana. Mas o problema é o Brasil. Mas o problema é o Brasil. Se ela fosse venezuelana, já teria fugido para o Brasil. Olha, é possível. E se eu fosse venezuelana, eu não estaria apoiando o Maduro. Assim como eu não aceito quem gosta de venezuelano está aqui, o regime ditatorial em lugar nenhum do mundo. Eu não aceito ditadura em nenhum lugar. Sabe como é que está sendo chamado, Cachoeirinha? A pequena Caracas. Acolhemos, vamos acolher todos. Quantos venezuelanos já tem lá em 80 venezuelanos acolhemos lá. E estão bem eles. Acolhemos haitianos, estão muito bem-vindos, já estão com carteira assinada, outros com trabalhos temporários. E é uma questão de solidariedade universal, né? Nós temos que ter essa compreensão. Quando há dificuldade em outros países, como teve no Haiti, mas como teve mais no Senegal. Homens, mulheres, crianças? Neste primeiro alojamento vieram só homens. Só homens. Só homens. Estão todos procurando emprego. Daqui a pouco eles vão trazer as mulheres para cá também. Estamos pensando em trazer famílias também, como em Esteio, como em Canoas. Perfeito. Aliás, Paulo Sérgio, a Luciana está certa, como o MDB estava no governo, estava na carona do PT. Agora, 2 anos de Temer, está isso aí, está dizendo o Leandro aqui. Eu acho que... Pode falar. Não, eu acho que não, mas essa referência... Eu posso falar. Quando nós estávamos conversando, discutindo, né, e nós lembramos a situação que o próprio MDB assumiu o país, na situação da inflação, da situação dos juros, né, que pelo menos se estabilizou. Hoje nós estamos vivendo um país com tranquilidade, com a economia estável e que nós não vimos naquele momento. Então, se hoje está numa situação difícil ainda, se nós tivéssemos, talvez, com o PT, e talvez se fosse até justo, tivesse com o PT, hoje nós estaríamos no colapso total de participar. Agora, tem que dizer bem da verdade. Então, a Câmara Federal e o Senado paralisaram o Brasil. Não aprovaram mais medida nenhuma. Ela não conseguiria governar, Dilma. Se ela continuasse... Eu defendi na ocasião eleições gerais. Ela não conseguiria governar, Dilma, porque paralisaram tudo, pautas bombas, enfim, paralisaram o país. É verdade, não dava para continuar, até porque a própria Dilma tinha traído seus próprios compromissos de campanha. Agora, o PMDB estava junto com eles o tempo inteiro. Mas eu defendi eleições gerais. Eu acho que se essa proposta tivesse vingado, nós estaríamos hoje numa situação completamente diferente. Meus cumprimentos a Luciana Genro. Ela representa a mulher e defende a mulher brasileira. Professora especialista em educação, Maria Júlia Costa Lemos. Fale, eu ia dizer que, com relação a esse debate, né, na verdade, a gente está entre a cruz e a espada. Né? Eu acho que nós estamos numa situação extremamente complicada. Tá? A eleição ela caminhou para essa polarização, onde nós temos uma candidatura que tem posições de defesa da ditadura, o que é realmente muito complicado para quem defende a democracia. Nós temos uma candidatura que tem posições preconceituosas com relação a algumas minorias, alguns segmentos que precisam e merecem todo o nosso respeito. Por outro lado, nós temos a outra candidatura do PT, que de certa forma representa a velha política, né? do toma lá da cá, uma postura muitas vezes totalitária, do aparelhamento do Estado, daquilo, enfim, que nós não desejamos e que não condiz com a boa política. Então fica muito complicado para quem imaginava um outro caminho
para o Brasil, talvez mais pelo meio, né? Veja, eu sou de um partido que tem como diretriz política o trabalhismo. O que é o trabalhismo? O trabalhismo, ele defende justamente o equilíbrio entre o capital e o trabalho. Nós defendemos a valorização do trabalhador, defendemos os seus direitos, sem dúvida nenhuma. Mas nós também precisamos reconhecer que, sem o setor produtivo, sem o empreendedor, sem no primeiro turno, o Ciro Gomes. Olha, obviamente, Ciro Gomes. Então, nós defendemos isso, né? Eu acho que isso espelha, de forma muito mais adequada, o que caracteriza a nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que é plural. Eu acho que tem que ter espaço lá para o negro, para o branco, para o rico, para o pobre, para todos os segmentos. Então, eu enxergo e defendo e acredito no trabalhismo, e cujo ideólogo foi Alberto Pasqualini, né? Eu acredito exatamente nesta diretriz. E hoje, de certa forma, nós não estamos tendo uma oportunidade nesta eleição agora, do segundo turno, de daqui a pouco escolher alguma candidatura que represente este equilíbrio, né? Que para mim seria muito mais confortável, muito mais desejável. Olha aqui, 427 WhatsApps agora, vocês estão de parabéns aí. E não para de pipocar aqui. É que o método tradicional de fazer política, ele esgotou e levou a um desgaste generalizado da política e dos políticos. O método tradicional de vários partidos. É isso que acabou acontecendo nesses últimos anos. Vamos lá. Agora há pouco falamos do Maduro. Por exemplo, eu não vi movimento nenhum do PT, por exemplo, de ir na ONU pedir para retirar o Maduro de lá em função do colapso, do caos que se promoveu lá no país. Agora o PT foi na ONU para fazer com que o Lula pudesse ser candidato a presidente da República. Alguém que foi condenado, que está cumprindo pena. Quer dizer, mas quem do Brasil foi na ONU pedir para... Foi, o PT foi na ONU. Não, mas quem é que foi da ONU para defender as garantias democráticas na Venezuela? Não. Igual o Partido Brasileiro. Ninguém foi. Está comparando que foram pedir para o Lula sair para ser candidato. Mas não foram na ONU, né? Hoje o Brasil está aqui, Cachoeirinha, nem o exemplo dele, o prefeito Miguel Breyer, acolhendo pessoas que estão fugindo de um país que está um desespero da população, por um colapso total, por um desgoverno. E aí a deputada Luciana, o PSOL foi oposição ao PT nesses últimos anos também, fez oposição, mas hoje foi patrocinado uma forma antiga de fazer política e com a participação de vários partidos, inclusive o nosso, por membros de cúpula. Mais antigo do que ditadura, não? Mas ditadura é a forma as mais pessoas antiga de bem, fazer política. Ninguém tem problema, as pessoas de bem, o cidadão trabalhador não tem problema. Meu pai teve que fugir do Brasil da ditadura. Meu pai não é uma pessoa de bem, nos seus critérios. Meu pai é uma pessoa de bem, teve que fugir do Brasil. Amigos dele foram torturados. Toda regra tem exceções. Quantos foram mortos? Toda regra tem exceções. Mas os centenas de mortos. Ninguém está defendendo aqui a volta da ditadura. O que nós estamos defendendo é um governo com responsabilidade, com hierarquia, com disciplina, que é hoje o que está faltando no país. Conheço pessoas que recebem Bolsa Família, fazem gato na luz, gato na água, gato na TV a cabo, tiram o direito de quem precisa. Estão aí esses caras de pau dizendo que votariam, nem vou dar um número aqui, porque querem acabar com a corrupção. Maria de Alvorada. Vamos agora ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e nosso presidente da Bienal do Mercosul, que é o nosso amigo, como já não sei, Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de pulmão é um assunto muito sério. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que aconteceram recentemente no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa contra o câncer. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Não é um bom exemplo. Obrigado, Gilberto. Vamos a mais telespectadores aqui. Boa noite. Eu realmente lamento o fato do PT ter estado no governo por 13 anos. É muito tempo. O país entrou no buraco.
e agora vem o salvador da pátria. Aliás, ele vem com uma última esperança, independente do que pense. Chega da esquerda quase 100% corrupta. O próprio Haddad tem processos contra ele. José Costa está dizendo aqui. Agora, querer atribuir a questão da corrupção à esquerda ou à direita também é um erro grave. A corrupção não faz parte de uma ideologia política. Vem de todos os lados. A corrupção vem de todos os lados e tem em todos os lados gente muito séria, muito honesta, muito transparente. Então não é isso que nos baliza, me parece, aqui o debate, né? É onde o Brasil vai parar. E é importante que a gente fale um pouquinho também do segundo turno aqui no Estado, né? Que mas há de convir, só nessa linha, só para contribuir, que nesses últimos anos... Eu não vou perguntar para o Paulo quem ele vai votar no segundo turno. Se institucionalizou a corrupção. Nesse toma lá da cá de estatais, nessa chamada governabilidade, de você buscar partidos para ter governabilidade lá na Câmara dos Deputados, então isso aprofundou, se criou um sistema que se enraizou. Tanto é que a Lava Jato demonstrou isso. Não, o vídeo que está circulando do Cid Gomes, por exemplo, que ele cobra do PT um pedido de desculpas, que reconheçam os erros, né? O Cid que estava no palanque do Haddad, ali fazendo um discurso, dizendo o seguinte: reconheçam os erros, houve problemas, fizeram coisa errada, se aliaram com tanta gente que não deveria. Culpa, né? Tanto é que estão percebendo isso, que nas últimas eleições do PT jamais se aparecia a bandeira do Brasil. Sempre a bandeira do PT estrelinha. Agora mudou. Nesses últimos, pelo menos agora, nesses últimos programas, já colocou a bandeira do Brasil atrás, que nunca aparecia. Nos últimos, sei lá, nas últimas 4, 5 eleições, não existia a bandeira do Brasil. O verde e amarelo voltou a ser. Voltou. Então, isso demonstra que... Mas isso é bom ou ruim? O Brasil não é do Bolsonaro. Não, eu só quero perguntar para ele se isso é bom ou ruim. Mas por que... Tu vê como um fato positivo o PT está mudando nessa direção? De reconhecer o equívoco e o erro. Isso é uma demonstração de reconhecer o erro. Então é positivo. Não, só tem uma coisa. Se for por reconhecimento, eu concordo. Se for para enganar a sociedade, de querer aparentar uma coisa que não é, isso é mais uma vez uma política velha de querer iludir as pessoas para levar o voto. Só isso. Eu acho que se for reconhecimento... Mas sabe o que eu acho, Paulo Sérgio? Que a gente precisa ver que o sistema todo é corrupto, né? Então, qualquer partido que chegar ao poder e não buscar uma transformação na essência desse sistema, vai se adequar a ele. Foi o que aconteceu com o PT. Porque quando era o Fernando Henrique que governava com a sua coalizão de partidos, também havia. Talvez houvesse menos transparência para que se conhecesse a corrupção que existia ali. Social, né? Não tinha tanta rede social. O Ministério Público era bem estruturado, a Polícia Federal não tinha. A Polícia Federal. Aliás, reconhece o teu pai e o trabalho que ele fez para essa independência da Polícia Federal. Então, o PT apareceu mais. Mas o problema não é o PT nem é o PSDB, o problema é o sistema no qual esses partidos estão inseridos. Se o PSOL, por acaso, chegasse ao poder e mantivesse tudo igual, o PSOL ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o PT. Ia acontecer a mesma coisa. Por isso que a gente não quer chegar no poder simplesmente para repetir as mesmas práticas. Por isso que a gente não faz aliança com qualquer um. Por isso que a gente até vai votar no 13, mas a gente não vai entrar para o governo. Porque nós defendemos uma política realmente de transformação essencial, de transformação radical no sentido etimológico da palavra, que é pela raiz. E se isso não ocorrer, o desgaste da política vai permanecer, porque os partidos vão se revezando no poder e vão sempre repetindo as mesmas práticas. Porque os que hoje estão falando da velha política do PT é os que realizavam a velha política antes do PT chegar no poder. Então é fácil estar na oposição e apontar o dedo quando já se cometeu os mesmos delitos. Aqui no Rio Grande do Sul, você não vota em branco? Voto em branco. Voto em branco? Voto nulo. Vou votar no 50, simbolicamente. Mais branco ou E esse sentimento que a Luciana coloca aqui, ele é o sentimento da população. E ela busca o quê nesta eleição? Justamente o diferente. Alguém que tenha capacidade de, daqui a pouco, romper com esse sistema. E, curiosamente, apesar do Bolsonaro estar lá dentro do sistema, há quase 30 anos exercendo mandato dentro da Câmara Federal, ele, talvez pelo comportamento diferente dele, né, diferente de todos os demais políticos tidos como tradicionais, as pessoas acabaram enxergando nele aquele camarada que talvez
tenha esta capacidade de romper com isso. As pessoas não estão se dando conta que ele vai mudar para pior. O próprio Alckmin, né, que convenhamos, tem toda uma trajetória que nós temos que reconhecer, uma pessoa preparada, mas quando ele estabeleceu aquela aliança, né, que se fosse em outra eleição poderia determinar a vitória dele, foi exatamente o que liquidou com ele. Por quê? Porque ele passou a ser visto como um candidato extremamente tradicional. A aliança do Ciro Gomes com o centro iria ser melhor para o Ciro ou pior? Eu acho que seria pior. Eu acho que seria pior. O povo não queria... Porque igual o Geraldo. Exato. Tanto que ele acabou tendo um desempenho melhor do que o Alckmin na eleição. O Alckmin com todo aquele tempo de televisão, com todos aqueles partidos. Então, esta eleição, ela foi uma quebra de paradigmas, né? Muita coisa que valia... O Álvaro Dias que não teve aliança com ninguém e sucumbiu lá com... Bom, mas eu acho que não é só esse fator, né, Paulo Sérgio? Eu acho que não é só isso. Eu estou trazendo um elemento aqui que foi importante. Agora, tem outros elementos que também contaram. Eu acho que o Ciro... Sublinhar uma questão que me parece que isso circula nos nossos debates aí, também no Congresso Nacional, a necessidade de uma reforma política no Brasil, minimamente que desestruture um pouco esse sistema que a gente está vivendo há muito tempo. Porque lá fazem-se arremedos para a próxima eleição. E nessa, inclusive, deu errado, porque fizeram para manter tudo como estava e deu errado, porque a população silenciosamente disse, não, isso não queremos mais. Então não tem uma reforma política. E ninguém fará enquanto estiver lá se beneficiando daquilo que se vota. Então, alguns mas já tivemos uma reforminha política, né? Mas é vergonhoso. Cláusula de barreira. O pessoal atingiu a cláusula de barreira? Atingiu. Bom, quem não atingiu... O PCdoB não atingiu, o próprio PSL, Bolsonaro não atingiu, a rede não atingiu. A rede elegeu 5 senadores e não atingiu. Mas o PSL vai ser engordado, agora vai mais 20 deputados. De oportunismo aí, como teve com o Collor, né? O Collor não tinha partido também, né? Então me parece, só para terminar esse raciocínio, seria o caso de ter, eu não gosto muito dessa tese, mas eu sei que alguns defendem, uma constituinte exclusiva para discutir reforma política do Brasil por um período e que esses não concorram depois de sei lá quanto tempo, né? Se cria um critério. Porque quem está lá vota para permanecer. Infelizmente é isso, de todos os partidos. Os 513, os 81 senadores votam para tudo permanecer como está. Agora deu errado, repito. Mas era preciso rediscutir isso. Reforma política que mexe um pouco essa estrutura que a gente está vivendo, que se criou, enfim, monstros de tudo que é lado, e 35 partidos, legendas de todas as ordens, enfim, uma série de questões que hoje a população não aguenta mais. Vamos ao ponto final? Depois do ponto final. E aqui tem o jeton de vocês, viu? Todo mundo vai ter seu chazinho aqui. Pô, tem até esse verde oliva que não sei o que. Tem camomila? Tem. Aqui tem hortelã, tem laranja com especiarias, tem mix chimarrão e chá branco. Deve ter camomila aqui depois. Vou procurar para ti aqui uma camomila. Gosta de camomila ou não? Gosto. Vamos procurar. Então vamos ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Deputado Eduardo Loureiro. O deputado Eduardo Loureiro fez 50.056 votos. Parabéns pela eleição, né? Continua na nossa Assembleia Legislativa e agora o senhor tem o seu ponto final à disposição. Bom, queria, Paulo Sérgio, agradecer, né, por esta oportunidade de participar do teu programa, nós que nos conhecemos há bastante tempo, né? Tive a honra, aliás, de integrar a diretoria da AGERT, da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, sob o comando do Paulo Sérgio. Né, que é verdade. É verdade, né? Ele era um vizinho. Tem a rádio ainda lá? Temos rádio lá, dirigido pela minha esposa, a Robriane, né, que está à frente lá da nossa Rádio Santo Anjo. E prazer estar aqui e aproveitar também para, mais uma vez, agradecer, né, pela votação, aqueles que confiaram em nós. Foram mais de 50 mil votos. Tive a honra de ter sido o deputado mais votado da bancada do PDT. E, evidentemente, que vamos trabalhar muito para honrar a confiança da população neste segundo mandato na Assembleia Legislativa. Então, lembro pela Robliane lá, que continua na GERT, né, trabalhando. Verdade, da diretoria da GERT. Está aqui o seu Jeton Chá Sanitas. Também de Pelotas, hein? Foi criado em 1931, é isso, né? E que hoje é do grupo de média de fardo, nosso querido Júlio Motim. Fábio Branco,
Eu tenho a tendência de chamar de secretário, tantos anos chamando, é tu e o Hernani, né? Agora nós retornamos deputado, retornando aí. Eu queria, Paulo, agradecer a oportunidade, mais uma vez estar aqui nesse programa. Eu acho que sempre importante esses debates, alguns momentos mais acalorados, né? Faz parte. Mas faz parte da política, eu acho que respeitando todas as posições. Assembleia. Mas agradecer, me colocar à disposição num novo desafio. Também queria agradecer a todos aqueles que me deram a oportunidade de retornar, como o deputado mais votado da região sul, também mais uma vez, tinha sido na outra, nessa de novo, e fazer com que a gente consiga, aí nesse espaço, né, da Assembleia Legislativa como legislador, nós poder ter um Estado novamente protagonista. Esse é o desafio, acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Então, estamos motivados para mais 4 anos frente. E sempre... E vamos tentar recuperar o polo naval lá, né? Que é fundamental. Eu acho que isso é um desafio. Lamentável termos perdido. Isso é um desafio. E perdemos graças a o glorioso presidente da Petrobras, né, que foi... Nós perdemos muito pela ganância. E ninguém lutou em defesa. E perdemos uma grande oportunidade de gerar emprego, trazer desenvolvimento para o Brasil e gerar desenvolvimento para a indústria. Mandamos para a China. Estão mandando, acabou. Me mandaram uma filmagem saindo, mais uma plataforma que deveria estar aqui, está saindo da China, vindo para cá só para o acabamento final, só para dar o carimbo da Petrobras e de novo. Que barbaridade, que tristeza. Lamentável. Dá o seu jeton aqui, deputado. Tá bom, obrigado. Parabéns pela eleição aí. Obrigado. Prefeito Mick Breyer. Agradecer também ao Paulo Sérgio, aos colegas aqui, uma alegria revê-los. E nós estamos ali em Cachoeirinha, precisando do apoio dos deputados aí, né? Estou à disposição. O deputado estadual não tem emenda parlamentar, mas abrem portas, né? E a gente quer recebê-los todos, né? Mesmo com pensamentos diferentes, a gente quer construir vidas melhores para a nossa população em qualquer lugar. E quero te agradecer mais uma vez, Paulo, e dizer que a população não pode perder a esperança, né? Mesmo que o segundo turno não seja aquilo que alguns gostariam, nós temos que aprender com os erros e os acertos da democracia. Acima de tudo, respeitar esse direito que nós temos de ir às urnas, de votar, de escolher. Eu creio que isso é fundamental. E eu fico contente de poder estar aqui debatendo e tomara que nós tenhamos muitas eleições pela frente com grandes debates. Fiz um esforço aqui, consegui Achou camomila, isso eu estou precisando. Tem um chá? No teu camomila não veio o adoçante. Para ser prefeito hoje tem que ser um chazinho de camomila hoje. Tem um chá aqui que é em homenagem ao Fábio. Propaganda. Propaganda. Chá branco. Hernani Paulo, seu voto final. Muito obrigado pela oportunidade também. Queria agradecer. Também uma bela votação, 67.248 votos. E nessas andanças aí, mas olha, muitos rindo para ti. Nessas andanças encontrei muitos telespectadores do programa lá em Argentina, Santa Rosa, Não Me Toque. Um abraço a Neymânica. E então agradecer a todos que confiaram o voto mais uma vez em nós, depositaram a sua confiança para a gente seguir desempenhando um trabalho junto com todos os colegas. Acho que é importante o debate, o contraponto, isso faz a gente ficar mais inteligente. Eu sempre digo que a crítica ela nos deixa mais inteligentes porque faz muitas vezes a gente pensar diferente. Né, não abrindo mão das nossas convicções, mas é importante o debate. E aproveitar aqui para comunicar a todos, Paulo Sérgio, que de 3 a 8 de dezembro estará acontecendo aqui a 22ª Olimpíada Especial das APAES. Mick Breyer trabalhava muito nesse tema. Nós temos, além do agro, da agricultura e da pecuária, um trabalho em uma frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência na Assembleia Legislativa. E é a primeira vez que essa Olimpíada Nacional acontece aqui no Rio Grande do Sul. Hoje o Brasil tem 2.162 APAES e 205 são aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma forma de inclusão, mostrando que o esporte também inclui, né, as pessoas com deficiência. Então, é um grande evento que acontece no mês de dezembro aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou te dar um aqui, ó, um bolo. Inclusive, a Alessandra, a Maria Eduardo e o Eduardo estão... dá um beijo neles lá. O Eduardo, futuro deputado, hein? Faz um discurso, o guri dele. E Eduardo é bom para ser jogador de futebol. O Eduardo, nós tivemos um momento juntos com o... Olha aqui, o teu jeton aí, viu? Tem uma erva, não, o teu é boldo aí. Boldo, é bom para o estômago. Esse verde aqui, eu fiz um esforço também para não dar um verde oliva aqui. Esse folisco. Consegui fazer um mix aqui. Tenho nada contra o exército. Tenho contra quem quer que o exército mande no Brasil. Luciano, seu ponto final, parabéns de novo pela eleição aí. Obrigada. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, Paulo Sérgio, agradecer
especialmente a Porto Alegre, que me fez a deputada estadual mais votada. Eu fui a mais votada de Porto Alegre, entre todos os deputados e deputadas. Quantos votos fez em Porto Alegre? Eu fiz mais de 30 mil em Porto Alegre. Então, estou muito agradecida a todos os eleitores e eleitoras, mas especialmente a cidade de Porto Alegre. E fazer esse chamado, né, que eu, como militante do PSOL, como alguém que fui, inclusive, expulsa do PT em 2003, no final do ano de 2003, por não concordar com as práticas do PT no governo, venho agora chamar o voto no 13, dizendo que não é necessário ser petista ou chancelar tudo o que o PT fez ou fará no governo. É necessário prezar pelas liberdades democráticas, prezar pelos direitos humanos, prezar pelos direitos LGBTs, prezar pelos direitos das mulheres, prezar pela luta antirracista, pela luta em defesa de um país onde haja liberdade, democracia, mesmo que precária, que a nossa democracia é uma democracia precária, mas é melhor do que uma ditadura. Então, que as pessoas prestem muita atenção na hora de votar, não votem com raiva, não votem com o fígado, votem com o coração e com o cérebro, tendo dimensão das consequências que a eleição com canela pra ti, de um defensor de ditadura pode trazer. Moranguinho pra ti, erva doce e hortelã. Pode passar para Mickey Breyer. Alguém vai fazer a defesa do princípio da igualdade aqui do Bolsonaro? O Hernani? Eu já manifestei todas as posições, então tá fechado. Eu tenho certeza que a mudança... Aniversaria hoje o Ronaldo Zucchi, aliás, um abraço especial ao Ronaldo Zucchi, que saiu da política, mas foi o homem que lutou pela 448, a rodovia do Parque. Todo mundo brigando, era anel e polão, vocês lembram disso? Anel e polão, polão e anel, e vai lá, arruma uma solução, um traçado fantástico para 448, muito embora a construção tenha sido de péssima qualidade, mas uma grande solução. Valdemir Cola, também de aniversário hoje, a Leonides Bortoncello, o Luiz Carlos Emael, lá do CIE, que é irmão do Emael, o eterno candidato à presidência da República, a Beth Barcelos, do nosso Paulo Barcelos, viu, Armando? O Fernando Appel, entre tantos aniversariantes, o Paulo Roberto Falcão, o capitão dos Olímpicos, que é grande Paulo Roberto Falcão, um abraço especial a ele. Jaime Sirena, não é o Dodge que é irmão dele, ele agora que é irmão do Dodge, né? O Luiz Carlos Danese também, o José Vitor Castiel, o Renato Lenin, o Gerson Moreira da Costa e o Magno Malta, que possivelmente vai ser ministro do Bolsonaro, se o Bolsonaro for eleito, hein? Porque perdeu a eleição, Magno Malta, lá no Espírito Santo, mas era o candidato que o Collor, o Bolsonaro queria... Tu falho. O Bolsonaro queria para vice-presidente, era ou não era? Isso aí. Depois tentou a outra menina. Mas que ele não vai pegar os políticos, vai pegar só gente nova, diferente. Não, mas ele não é mais político, ele perdeu a eleição, tá fora. Agora ele é novo. Eu ia dizer que Deus nos proteja, mas que o povo nos proteja. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Hernani Polo. Vai no Senadinho hoje, Hernani? Vamos. Vai? Maravilha. Obrigado, Mickey Breyer. Eu que agradeço. Show de bola com a nossa cachoeirinha. Muito obrigado, foi uma honra, prazer. Quase fui na tua cidade ontem. É que atrasou muito, senão teria ido lá. Será sempre muito bem-vindo. Nossa capital das missões. Das missões. E foi branco. Um abraço. Parabéns a todos os eleitos. Olha o sorriso deles aqui. Fazer. O Frederico chegou aqui assustado na segunda-feira. Depois da eleição, ele ainda estava assustado. Escapou ali na tangente. Mas muito obrigado a todos. Fique agora com as principais notícias do dia, da sua região, com os nossos apresentadores locais. Amanhã estaremos falando diretamente da Expo Juí, em Ijuí. Boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.